pessoal, como vão? Pleníssimos, tudo bem? Então, deve ter gente nova no canal, espero que sim, porque eu ando convidando as pessoas do outro canal, O Bom do Alzheimer. Tivemos uma matéria bacana no Só Notícia Boa, acredito que tem gente nova por aqui, então vou me apresentar de novo. Eu sou a Cláudia, tenho 58 anos, sou cuidadora da Francisquinha, que tem Alzheimer, e resolvi criar esse canal para falar sobre envelhecimento, sobre cuidados, sobre cuidadores, os cuidados que nós, cuidadores, devemos ter, né? Mas o assunto de hoje que eu vou conversar com vocês é sobre o Dia Internacional da Mulher, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E esse dia, ele está cada vez mais com um peso muito grande, né? Porque ele simboliza uma revolução, né? Um empoderamento da mulher na época da Revolução, e que há muitos anos, né, que a mulher tenta se colocar em igualdade com o homem, né? Isso é uma luta muito antiga. Mas eu não vou falar de feminismo, não. Mesmo porque a minha visão de feminismo, não desmerecendo o que as mulheres hoje fazem, é um pouco mais suave, né? Eu tenho 58 anos, eu sou de outra geração, então, graças a Deus, eu tive um pai que me incentivou muito. Meu pai falava assim: eu quero que você estude e trabalhe, eu quero que você tenha um bom cargo para você não depender de marido. Engraçado, né? Naquela época, eu sou de 61, mas meu pai era assim. E eu era a única filha dele, né? Eu tinha um irmão que morreu aos 14 anos. E, na verdade, eu descobri muito cedo essa diferença, né? Essa sociedade patriarcal que nós vivemos. Eu descobri sozinha, muito cedo. Porque quando eu era criança, dentro de casa, eu sentia pouco isso, mas sentia. Tinha preferência, tinha alguns privilégios que meu irmão tinha por ser homem e eu não. Bom, eu me lembro que eu devia ter uns 8 anos, eu estudando história, que eu aprendi que na época do Império, né, os homens andavam na frente, aí depois vinham as mulheres e depois vinham as crianças, né? E nessa ordem das crianças, primeiro eram os meninos, para depois as meninas. Aí eu fiquei encafifada com aquilo, eu ficava pensando assim: como assim? O homem anda na frente, a esposa atrás, a esposa tem que andar do lado e de mão dada com os filhos. Eu ficava imaginando as crianças para trás, tão pequenininhas, andando para trás. E no livro, né, quando essa matéria foi dada, no livro aparecia assim: o homem, a mulher e as crianças. E eu achei aquilo um absurdo muito grande. E cheguei em casa assim, horrorizada, né? E aí eu comecei a prestar atenção como era a minha família, né? Que era composta de 4 pessoas: eu, minha mãe e meu irmão e meu pai. Aí eu observei que não. Na minha família, o meu pai andava de mão dada com a minha mãe. Isso foi um grande alívio para mim. E junto, cada um segurava na mão do outro, né? E aquela famíliazinha de 4 pessoas. Isso é muito legal, né? Mas durante a minha infância eu senti algumas discriminações, sim. Vou dar um exemplo. Mesmo meu pai não sendo uma pessoa, não tendo um comportamento machista dentro de casa, porque meu pai era uma pessoa que levava café na cama para minha mãe, meu pai era muito gentil. Ele ajudava no serviço de casa. Na época a gente falava que ajudava, mas na verdade ele dividia as tarefas com a minha mãe, né? Só que a minha mãe era professora e ela não dava aula em escola, ela dava aula em casa. Ela era, como chamavam naquela época, explicadora. E ela ajudava meu pai no orçamento da casa. Então, sim, as tarefas eram divididas. E eu também tinha minhas obrigações, né? Muito cedo eu tinha minhas obrigações dentro de casa, era tudo dividido.
Mas eu lembro que a gente tinha uma história de uma semanada. Meu pai dava um dinheirinho, ele não tinha uma condição financeira muito boa, mas ele dava um dinheirinho pra gente, pra mim e pro meu irmão. E meu irmão ganhava 5 dinheirinhos, que eu não lembro qual era a moeda, provavelmente cruzeiro, talvez, não sei. Ele ganhava 5 dinheirinhos e eu ganhava 3 dinheirinhos. E aí eu comecei a questionar isso. Mas por que que ele ganha mais do que eu? Ah, porque ele é mais velho. E não, mas isso não é justo, porque eu também tenho minhas tarefas, eu faço as minhas coisas, eu estudo, eu faço meus deveres e eu quero ganhar o mesmo dinheirinho que o meu irmão. Olha isso, gente. Muito pequena. Aí meu pai demorou, né? Argumentou, mas eu não desisti. E eu ficava batendo, quando eu recebia o dinheirinho, eu já ficava muito chateada, porque aquele dinheirinho eu não achava justo, porque não era o que eu merecia um dinheirinho igual ao do meu irmão. E isso, gente, essa historinha eu só queria ilustrar para vocês o quanto que isso interfere, né, na vida das famílias. Quer dizer, meu pai era uma pessoa que não tinha intenções, não era uma pessoa, não posso considerar que ele era machista, não acho que era, mas era a sociedade patriarcal, era o machismo mesmo. Isso aí, às vezes, gente, a gente fica com raiva do homem, tudo, mas ele nem tem culpa, porque tá dentro deles. Isso aí tá começando a mudar, sabe? Tá começando, a gente tem que enfatizar muito. Eu ensino o Theo, eu ensinei meu filho não é um homem machista, eu não vivo com ele mais, mas eu acredito que ele não seja. Ensinei meu filho, eu errei em muitas coisas, né? Porque eu trabalhava fora, então a minha mãe que cuidava dos meus filhos, então a minha mãe, ela teve uma outra criação e eu sempre tive uma pessoa em casa para ajudar, né? Então eu não fiz deles umas crianças participativas na arrumação da casa, não dividia tarefas com eles porque eu não estava em casa para. Mas isso aí tem conserto, né? Isso aí eles aprendem na prática porque a sociedade está mudando, né? Agora, sobre o feminismo, eu quero fazer uma observação muito pertinente em relação a nós mulheres, que eu acho que antes de você, junto, paralela a esse empoderamento, né, e essa briga por igualdade de direitos com o homem, né, de iguais salários e divisão de tarefas, isso tudo, eu acho que você tem que começar a olhar dentro da sua casa, sabe? Você respeita as mulheres da sua casa? Você respeita sua mãe, sua filha? Você divide tarefas ou só um faz? Né? Vamos refletir nisso? Porque é muito bonito você se intitular feminista, né? Ir a passeatas e ser uma pessoa empoderada na rede e dentro de casa você não ser. É feio isso, é feio, né? Deixar tudo nas costas de uma mulher, uma única faz e os outros aproveitam. Isso é horrível. E outra coisa que eu queria falar sobre essa questão, que tem que ser paralela à luta pelos nossos direitos, é respeitar as outras mulheres, sabe? Não julgar, vamos parar de falar, olha o cabelo dela, nossa, fulano engordou, olha aquela roupa. Gente, mulheres, vamos ser... Homem não faz isso, sabia? Homem não faz. Vamos ser unidas, né? A gente quer direitos iguais entre homens e mulheres, mas as mulheres brigam e matam. Matam, digo, sabe? Isso é uma metáfora, que elas se matam para ser uma melhor do que a outra, para ser mais bonita, para ter o melhor casamento, para ter filhos melhores, filhos... Gente, para,
né? Vamos parar de ser hipócrita. Eu acho isso muito hipócrita. Então, ponto final, falar de outra mulher, respeito com a mulher, respeito. Não vamos fazer com a outra pessoa que a gente não quer que faça com a gente. Não fala mal de ninguém, não fala mal de outra mulher, não fale, não faça isso, tá? No mais, o que eu posso desejar para vocês é um ótimo Dia Internacional da Mulher. Tomara que vocês sejam respeitadas e consigam ser a mulher que vocês desejam. Eu não sou ainda, mas eu tô lutando para isso. Eu acho que é uma luta infinita, né? A gente vai, o que eu conseguir conquistar hoje vai ser um benefício para minha filha, para minha neta, para os meus bisnetos e assim vai, né? Se hoje eu voto, é porque lá atrás uma mulher lutou pelo meu voto, não é verdade? Se hoje eu tenho voz, é porque alguém fez isso. Então, é assim, né? Eu já fiz a minha parte, hoje eu não tô tão ativa, não sou tão militante nessa causa, porque eu tenho outras causas, né? Mas eu acho que o mundo tá mudando e tá mudando para melhor. Eu acredito, né? Então, o que que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês acham justa a divisão de trabalho na casa de vocês? Vocês respeitam suas mães? Suas filhas te respeitam? Seus netos? Seu esposo? Como é que é? Conta pra mim. Eu vou esperar. Bye, bye.